Retomando então a nossa leitura, né? Nós estamos encerrando o livro com a conclusão. Essa segunda parte, a discussão do Kardec se volta mais para a essência doutrinária, reforçando os aspectos relevantes, né, para o entendimento da proposta espírita. Tópico 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força, a força do Espiritismo, está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo o mundo. Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhe fim? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas, as manifestações, estão ao alcance de toda a gente e todos a ela recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entrem em comunicação com os espíritos a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Desculpe. Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médiums? Para se encarcerarem todos os médiums, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte donde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos,
seus verdadeiros autores. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí, com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos e, salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos, não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno donde a tenham banido, porque ela está em a natureza. E ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Que interesse ao demais haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas se é certo que desses abusos há quem aproveite, à coletividade humana eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Tópico 7. O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí, três classes, ou antes, três grupos de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo,
os que lhe percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sobre que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias, que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação do estado da humanidade. E compreendem, igualmente, que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo o que é novo ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem, senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não têm razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. Está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam a dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Segundo, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para esses, o Espiritismo existe, mas não lhe receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo. Terceiro, a dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos e às suas tendências. Tomado a sério, o Espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição. Os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que, nenhuma solidez tendo, essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação. Nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que as ideias espíritas, exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será, quando menos,
o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queira ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Tópico 8. Perguntam algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Este raciocínio se assemelha notavelmente ao do Califa Omar, em relação à Biblioteca de Alexandria. Disse ele: se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil. Logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva. Logo também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez:
Antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Disse-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita: por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como afirmam os espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é um único homem, um profeta, quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, à nossa revelia, toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Nada então valerá o nos terem feito conhecer um mundo todo, ou nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É exato que essas descobertas, se lhes pode dar esse nome, contraria algum tanto certas ideias aceitas. Mas não é real que todas as grandes descobertas científicas hão igualmente modificado, subvertido até as mais correntes ideias? E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos.
As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos. E, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este o único resultado por ele produzido e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa, é e cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que, para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Tópico 9. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas já 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se-lhes perguntado, enquanto não se faz a unidade, sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo, eles responderam: nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça, sem defeito, sem falha. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem que usam, pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela a ignorância, orgulho ou malevolência.
Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão, pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências mais de forma que de fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum: o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Os que as atribuem a causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ou ainda há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo. Se errônea for algumas dessas, cedo ou tarde, a luz para ela brilhará, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que as deve unir a todos num só pensamento. Uma só meta para todas. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhuma deve importar-se nenhuma deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral, e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre a outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo
ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de Deus, em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Então, com essa leitura, essa segunda parte da leitura, nós encerramos aquela que é a última etapa da nossa grande caminhada dentro do Livro dos Espíritos. Nessa última etapa da leitura, para nós fica patente a proposta do Espiritismo como uma doutrina essencialmente baseada no ensinamento do Cristo, na sua vivência, na sua experiência no nosso meio, com um propósito claro, de tornar prática, tornar inteligível aqueles ensinamentos que Jesus deixou e foram todos escritos por terceiros, seus apóstolos, seus discípulos, nos evangelhos que nós conhecemos. O Espiritismo se despe da característica de doutrina voltada para o aspecto científico, que é um de seus componentes, para assumir preponderantemente a sua vocação evangelizadora. Então, eu acho que essa conclusão que Kardec faz, colocando o Espiritismo na sua real grandeza, em função da sua proposta, vale imensamente para aqueles que estão dentro da doutrina ou se iniciando nela, para que não percam o rumo, para que não se desorientem dentro de um conhecimento tão vasto, e com muita coisa por explorar. Então, encerrando essa jornada longa, nós estamos chegando hoje a 102 gravações, nós encerramos a leitura do Livro dos Espíritos, onde nós nos atrevemos a fazer comentários, onde nós nos atrevemos a colocar o nosso ponto de vista pessoal,
na expectativa de que fosse uma contribuição, um auxílio, uma maneira de ajudar os nossos irmãos, né? Ninguém detém tão pouca coisa que não possa auxiliar, e assim também no campo do conhecimento. Muito embora a gente se considere um iniciante, né? Já há alguma coisa que a gente pode oferecer. Então, nessa longa leitura, muito ensinamento, muita coisa boa nós conseguimos colher, né? E agradecer, né, aos irmãos, né, pela oportunidade que nos proporcionaram de reler. Não é a primeira vez, né, de reler e estudar um bocadinho aquela que é a obra básica do Espiritismo, seu fundamento, seu pilar, né, que é o Livro dos Espíritos. Encerrando, né, a leitura do dia de hoje e a nossa jornada dentro do Livro dos Espíritos, endereçar novamente o nosso pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade ímpar, né, que a proposta de trabalho nos trouxe, pela vivência boa que nós obtivemos, pela ampliação do nosso entendimento, pela nossa pequena melhoria ao longo desse tempo todo de estudo, de convívio. Estender também o nosso agradecimento ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, pela fortaleza que nos infundiram, mesmo nos momentos mais delicados, mais difíceis, como este agora, em que a gente está com dificuldade para ler, de poder ter concluído a tarefa proposta, né, com satisfação, com alegria. Rogando ao Mestre Jesus, se mantenha conosco, nos clareando a senda, a trilha, para que a gente possa palmilhar com segurança o caminho e alcançar os grandes objetivos que ainda nos esperam. E que o Mestre continue assim nos infundindo essa força moral tão necessária para que a gente, enfim, consiga agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus lhes pague a bondade e a caridade que tiveram comigo, né? Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade.